Quando você digita no Google quem foi o primeiro Papa, a primeira coisa que aparece é essa lista. O primeiro, o apóstolo Pedro, que eles chamam de São Pedro, que foi Papa do ano 33 ao ano 67. Ele morreu no ano 67. Então, seu pontificado terminou no ano 67, em meados do meio do primeiro século. E então, depois de Pedro, veio São Lino, que seu pontificado foi do ano 67 ao ano 76, ainda no primeiro século. Depois, Santo Anacleto, São Clemente, Santo Evaristo e assim sucessivamente. Bom, para saber se Pedro, Lino, Clemente e outros eram papas, nós temos que primeiro ver em que ano, mais ou menos, foram escritos os evangelhos, o Novo Testamento em geral. A pesquisa do Google diz: os 3 primeiros evangelhos, Atos, Cartas de Paulo, Hebreus, Tiago e Carta de Pedro, do próprio Pedro que eles dizem ser papa, foram escritas no período entre os anos 50 e 65. O Evangelho de João, as cartas de João, Judas e o Apocalipse foram escritos em torno dos anos 85 e ano 100, final do século I. Bom, então se Pedro foi papa, o pontificado dele foi do ano 33 ao ano 67. Então, se as cartas de João e o livro de Apocalipse foram os últimos livros do Novo Testamento que foram escritos, então, na época que João escreveu o Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, ele estava escrevendo no tempo que o Papa era São Clemente, pois São Clemente teve um pontificado do ano 88 a 97. Isso significa que até o tempo que João estava escrevendo o livro de Apocalipse, já tínhamos tido 4 papas: São Pedro, São Lino, Santo Anacleto e São Clemente. Ok, agora você pega o livro de Apocalipse, a carta de Judas, as cartas de João, todas as cartas de Paulo, as cartas do próprio Pedro, os 4 evangelhos, que foram tudo escritos dentro desse período de 100 anos, e verifica se eles falam em algum desses homens sendo papa. Não é estranho que um líder tão importante, afinal, ele é um pontífice. Não é estranho que estes apóstolos e o próprio Pedro, sendo papa, não escreveram nada sobre o Papa Pedro, sobre o Papa Lino, sobre o Papa Anacleto, sobre o Papa Clemente. Das duas coisas, uma: ou nesse tempo os papas não eram tão importantes para a igreja primitiva, ou é mentira que esses homens eram papas. E o interessante é que o próprio Pedro escreveu suas cartas. E parece que até o próprio Pedro não dava muita atenção para o seu pontificado, porque não há nenhuma menção de que ele mesmo em suas epístolas tenha dito: eu, líder e pontífice da igreja, escrevo. Mas falando aos pastores, presbíteros, ele disse: aos presbíteros digo eu, que também sou presbítero. E não diz assim sobre eles, mas diz com eles. Mas deixa eu falar-lhes a verdade. Pedro não era papa. Lino não era papa. Anacleto não era papa. Clemente não era papa. Evaristo não era papa. Eles eram homens que pregavam o evangelho naquela época. Eles eram líderes de igrejas locais, os antigos bispos que a Bíblia fala, pois bispo nos tempos bíblicos era o mesmo pastor local, ou ancião de uma congregação local. Mas no ano 155 ao ano 100,
366. Esse aí, o número 11 da lista, Aniceto. Este sim começou criando uma doutrina de que deveria haver o bispo de Roma. Veja bem, não era chamado Papa, era chamado bispo de Roma. Aniceto achava que os bispos locais deveriam ter um bispo sobre eles lá em Roma. Esta é a obra dos nicolaítas que Deus disse que aborrecia. Dos tempos de Aniceto para frente não havia papa ainda, mas já havia o bispo de Roma. Veja bem, ano 155, meados do segundo século. Não havia nem osso mais de Pedro. A história diz que nesse tempo havia também outro bispo, que bispo nesse tempo era pastor local, chamado Policarpo, que viajou até a cidade de Roma para falar com Aniceto e tentar tirar dele este pensamento, essa doutrina de que os bispos deviam ter um outro bispo sobre eles. Mas o bispo Policarpo não teve sucesso e, ao voltar para casa, foi morto, executado. Isto é citado tanto por William Branham como pela história. Este site católico diz: pode um bispo discordar do Papa? Aqui, quem escreveu esse artigo acredita que Aniceto era Papa. Mas depois vou mostrar que a própria Igreja Católica confessa que não era Papa, era Bispo de Roma, e que Papa surgiu apenas no IV e V século. Só que o indivíduo que escreveu esse site não é besta. Se ele não disser que Aniceto era Papa, as pessoas vão se perguntar: ué, se ele era Bispo de Roma e não era Papa, então Pedro não é o primeiro Papa? Então, para não causar essa confusão, ele diz: pode um bispo, ou seja, um pastor local, discordar do Papa? E então ele diz: o caso de São Policarpo e o Papa São Aniceto. Mentira, Aniceto não era Papa, era bispo de Roma. Aqui ele diz que a discussão foi unicamente por causa da Páscoa, que São Policarpo discordava da data da Páscoa. Mas não foi só isso não. Policarpo discordava da fixação da data da Páscoa por Aniceto, que estava errada, e discordava de sua doutrina de bispo de Roma, de se colocar em Roma e se fazer chefe dos outros bispos. Agora, irmãos, a igreja primitiva, quando ela começou a se afastar da verdade, primeiro ela começou com esse negócio de bispo de Roma, um homem lá na capital sobre os bispos dos outros estados. Eu quero que vocês saibam que o povo da mensagem já está com esse espírito no Brasil e no mundo. O próximo estágio, depois desse espírito de um bispo sobre o outro, é o papado. No ano 154, Aniceto começou com esse espírito, bispo de Roma, sobre os outros bispos. E logo no século IV e V foi declarado o Papa. E na mensagem já está assim. A Assembleia de Deus faz tempo que está assim. Tem pastor presidente, assim por diante. Todas as denominações. E a mensagem no Brasil, infelizmente, está assim. Houve um tempo, antes do ano 2000, que ninguém queria ser membro nas igrejas da mensagem. Todo mundo queria ser pastor. Mas agora ninguém quer mais ser pastor. Os pastores da mensagem agora querem ser pastores de pastores. Isso é o diabo, é o espírito do nicolaísmo, o mesmo que tomou a igreja primitiva em meados do segundo século. O sacerdócio não é segundo a ordem arônica, isso acabou. O irmão Branham diz na mensagem Era de Éfeso, parágrafo 83. O sacerdócio arônico hoje é anticristo. Não pode ter um Arão, o nosso Arão é Cristo. Hebreus capítulo 7, Paulo diz: mudou a lei, também mudou o sacerdócio. O sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque.
e o próprio apóstolo Pedro, aqueles que os católicos dizem ser papa, não reivindicou ser nenhum bispo sobre outros, mas disse: eu sou presbítero com eles. Verifique na internet que nos tempos apostólicos, bispo era o próprio pastor local. Só a partir do ano 154, com Aniceto, que entrou esse espírito de que o bispo era sobre os pastores locais e então se tornou bispo de Roma. Pedro nunca reivindicou ser um Arão, um sumo sacerdote. Ao contrário, ele disse: apacentai o rebanho que está no meio de vós, porque entregaremos ao sumo pastor, a saber, Cristo. Cristo é o Arão, Cristo é o sumo pastor. Aqui aquele mesmo site católico diz: nenhuma coisa nem outra aconteceu. Santo e Santo Papa, o qual ele diz que é Aniceto, e bispo, que é Policarpo, apresentaram seus argumentos. Discutiram com respeito e convicção, nenhum dos dois cedeu em suas posições. Não foi possível chegar a um acordo. Entretanto, a harmonia católica não foi rompida. O padre escreveu aqui que a harmonia católica não foi rompida e nem existia a Igreja Católica nesse tempo. Ela passou a ser chamada Igreja Católica em 380. Mas ele quer pegar algum besta que não conhece a história. Mas o importante é que ele confessa aqui que nenhum dos dois cedeu e Policarpo voltou discordando de Aniceto. Mas a verdade é o que o irmão Brana disse: Policarpo foi lá porque discordava dessa ideia de Aniceto ser bispo de Roma sobre os outros bispos locais. E foi por causa da Páscoa também, porque o erro deles nesta época não era só a questão de ser bispo sobre os outros, mas já tinha outras doutrinas erradas entrando. Agora veja esse artigo da Veja. Os primeiros papas não eram papas. Claro que não. De Pedro até Aniceto eram cristãos pastores locais. De Aniceto até o século III eram bispos de Roma. E do século III e IV para frente eram papas. Continua o artigo da Veja. É costumeiro ouvir que São Pedro foi o primeiro papa. Mas a veracidade histórica dessa informação depende de uma licença poética. Ou seja, para não confundir a mente das pessoas e encurtar caminho, se diz: o primeiro papa foi Pedro, depois Lino e assim por diante. Mas, na verdade, a Igreja Católica confessa que eles não eram papas, porque o título papa surgiu depois do Concílio de Nicéia. O artigo da Veja continua dizendo: nos primeiros séculos da Igreja Católica, em que o bispo de Roma viu seu papel de liderança se acentuar aos poucos, ele ainda não tinha a autoridade de um papa, e muito menos o nome. Pois se eles se chamassem papa naquele tempo, o apóstolo João tinha citado eles no livro de Apocalipse, até porque nesse tempo já tinha tido 4 papas, segundo a Igreja Católica. Segue o artigo. Papa é uma palavra documentada em português desde o século XIII e nos chegou do latim papa ou papa, com 2 P. O latim, por sua vez, tinha ido buscar o vocabulário no grego. Papas, em uma linguagem de origem, a palavra provinha da linguagem infantil e era uma forma carinhosa de chamar pais e avós. Posteriormente, estendida como termo de respeito e tutores e autoridades religiosas. Quando passou a ser usado no âmbito do catolicismo no século III, Papa era um termo de aplicação ampla e liberal, distribuído entre bispos e padres. Consta que o primeiro Papa a ser chamado assim foi
Libério, no ano 352 a 366. Tá aí, católico. Teu primeiro papa não é Pedro, é Libério. E o ano é o ano 352. De Pedro ao ano 154, eles eram pastores cristãos que não tinham poder nenhum sobre os outros, mas confiando no que Jesus disse: quem quiser ser grande entre vós tem que ser o menor. A partir da metade do segundo século, Aniceto, com esse espírito de nicolaísmo, se tornou bispo de Roma, um bispo sobre os outros, um pastor sobre outro. E no ano 352, eles começaram a chamar Libério de Papa. Mas se você perguntar aos sites católicos quem foi o primeiro Papa, ele diz Pedro. O segundo é Lino e aí vai. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Pesquise, estude a Bíblia. Se Pedro foi Papa de 33 ao ano 67, se Lino foi Papa de 67 a 76, se Anacleto foi Papa do ano 76 ao 88, e se Clemente foi Papa do ano 88 ao 97, pois nessa mesma época os apóstolos estavam escrevendo a Bíblia. Por que que os apóstolos não citam Anacleto como Papa? Por que não citam Lino? Por que não citam Clemente? Por que não há nenhuma menção do papado ali quando eles estavam escrevendo a Bíblia exatamente no mesmo tempo que a Igreja Católica diz que esses homens eram papas? Saia da denominação, volte para Cristo. E sair do catolicismo e ir para a denominação é sair do forno e cair na frigideira. Porque a doutrina trinitária acompanha a história dos papas.